Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro. Lembrando os irmãos que nós já passamos por algumas doutrinas que são base para o momento que nós chegamos hoje, né? Como se fossem colocados fundamentos um após o outro, né? Então, primeiro nós vamos colocando as partes fundamentais e uma serve de base para nós entendermos as demais. A primeira delas que nós citamos foi a autoridade e a inerrância da Bíblia. Se nós não cremos na Bíblia, não adianta de nada nós lermos o que ela trata sobre algum assunto. Então, foi bem necessário tocarmos nisso. Falamos também da clareza e da necessidade, da suficiência da Escritura, que ela é toda suficiente. Naquilo que ela se propõe a dizer, ela diz a verdade, nela não há erros, né? E agora ainda nós estamos na segunda parte, que é a doutrina de Deus. Nós já falamos dos atributos chamados incomunicáveis de Deus, desde a sua seidade até a sua onipotência, onisciência, onipresença, entre tantos outros. Depois dos atributos comunicáveis, falamos da Trindade, da criação, e hoje nós chegamos no tema da providência divina, que é o capítulo 8. E tudo que nós vimos até agora serve de base para que nós possamos entrar nesse capítulo com mais segurança, né? Por exemplo, se Deus é esse Deus todo-poderoso, se é esse Deus todo sábio, se é esse Deus que é separado de tudo que criou e que tem uma relação com o que criou, mas não é as coisas que criou, né? Como nós vimos nas nossas reuniões anteriores. Então nós podemos ter certeza que esse Deus sábio, justo, santo, todo-poderoso, sustenta todas as coisas que criou. Por isso nós entramos nesse tema da providência divina. Gostaria de ler um documento histórico que chama-se o Catecismo de Westminster. Ele fala sobre isso na sua pergunta de número 11. De forma bem simples, ele diz assim: quais são as obras da providência divina? As obras da providência divina são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. E o nosso texto diz assim: uma vez que entendamos que Deus é Criador, Todo-Poderoso, como está no capítulo 7, parece razoável concluir que Ele também preserva e governa cada coisa no universo. Embora o termo providência não seja encontrado na Escritura, ele tem sido usado para sintetizar o relacionamento comum entre Deus com a sua criação. Podemos definir a providência de Deus do seguinte modo: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, de tal modo que Ele as mantém existindo e conservando as propriedades com as quais as criou. Segundo, coopera com as coisas criadas em cada ação, dirigindo suas propriedades distintivas para fazê-las atuar como elas atuam. E, em terceiro lugar, dirige-as para cumprirem seus propósitos. Sob a categoria geral da providência, temos 3 subtópicos de acordo com os elementos da definição anterior. Assim é a maneira que ele divide. Outros teólogos dividem de outra forma, mas é importante algum tipo de divisão, né? E a primeira é preservação, a segunda concorrência, a terceira governo. Concorrência também pode ser traduzida como cooperação. E o autor diz que nós vamos examinar cada uma dessas coisas de um ponto de vista um pouco diferente do que muitos irmãos entendem hoje, né? Ele vai colocar uma posição, nós chamaríamos de mais reformada, sobre esse tema. Então, a preservação de todas as coisas, página 152, eu não sei qual que está aí esse aí.
Ponto A. Ponto A, preservação. Significa Deus mantém todas as coisas criadas, existindo e preservando as propriedades com as quais Ele as criou. O texto é Hebreus 1:3, que diz que Cristo sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra traduzida por sustentar é plero, sustentar, manter. Nosso autor diz que essa palavra ela é usada em vários outros textos das Escrituras. Por exemplo, quando aqueles amigos descem o paralítico sobre uma maca, conduzindo ele até Jesus, em Lucas 5:18. Também quando as talhas de água são levadas no milagre do capítulo 2 de João, até o servente, depois que Jesus faz o milagre de transformar a água em vinho, diz que eles levaram aquelas talhas. E também quando Paulo pede para Timóteo levar para ele os livros. A palavra suster tem um sentido de controle ativo, proposital, sobre o que está sendo carregado de um para outro lugar. Ou seja, não é se manter fixa em algum lugar, mas todo o movimento delas é sustentado por aquele que está sustentando. Essa é a ideia da palavra. E também o próprio verbo, né, que diz que o Senhor sustenta todas as coisas, está no particípio presente, que significa que Ele está continuamente sustentando todas as coisas. Ou seja, Ele não só sustenta por algum determinado tempo, mas por todo o tempo. É isso que Hebreus 1:3 quer nos dizer. Que Cristo sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Também em Colossenses 1:17, Paulo diz que nele tudo subsiste. A palavra tudo, todas as coisas, refere-se a todo o universo. E o versículo afirma que Cristo mantém todas as coisas existindo juntas. Nele, elas continuam a existir ou a persistir. Isso é importante, eu estava explicando para o Rafa até. Porque é como se ele mantesse todos os materiais que nós conhecemos, eles são um aglomerado de átomos unidos, né? E a ideia é que quem os fez permanecer unidos é o Senhor nosso Deus. Então, se nós existimos, é porque Ele nos mantém coesos, nos mantém unidos. Não unidos eu com o André, mas cada átomo que tem no corpo do André permanece ali porque o Senhor o sustenta. Cada átomo tem na sua energia central que mantém eles. Então, dando continuidade aqui, ambos os versículos indicam que se Cristo viesse a interromper sua atividade de sustentar todas as coisas no universo, então tudo, exceto Deus Trino, instantaneamente cessaria de existir. Tal ensino também Paulo cita em Atos 17:28, é nele que nos movemos, vivemos e existimos. E nós citamos o último versículo que nós lemos semana passada, que era o versículo até da nossa correspondência com o último capítulo, né, que nós estudamos, que é Neemias 9:6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu, aqui que é uma peça-chave para o nosso texto agora, tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, preservar todas as coisas que fez, ao preservar todas as coisas que fez, também faz com que elas se mantenham com suas propriedades com as quais as criou. Ou seja, a água permanece água sempre, não é? A grama continua a funcionar como grama. Não é só que Deus criou, como nós vimos na teoria do deísmo. Qual que era a teoria do deísmo, irmãos? Deus criou e abandonou a criação para viver automaticamente. Ele deu corda e agora ela funciona sozinha, né? Pelas leis da natureza, como dizem, né? Mas nós sabemos por esses textos que não só criou, não só deu origem a elas, mas também sustenta elas e preserva elas, tendo a mesma substância
durante o seu percurso de existência. Então a grama é grama, porque Deus faz com que esses elementos continuem a ser grama. A água é água, porque Deus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor, né? A providência também proporciona a base para a ciência, ou seja, Deus fez e continua a sustentar o universo e age de modos previsíveis. Então, quando um cientista faz uma experiência na qual ele chega num resultado sempre o mesmo, não é por causa que aquilo vai se repetindo, então se prova alguma coisa, mas porque Deus assim decidiu que fosse e sustenta para que seja sempre o mesmo. Então, quando ele faz experiências, elas vão ser sempre as mesmas, porque Deus sustenta para que seja assim. Deus mantém os materiais na mesma substância. Amém? E não só isso, nós podemos estar confiantes que nós botamos gasolina no carro e continua sendo gasolina, ele cita aqui. Porque Deus mantém os elementos iguais. Amém? Mas esse é um ponto fácil da gente entender. Esse não causa nenhuma dificuldade. A partir do segundo, nós começamos a encontrar algum tipo de dificuldade, né? Principalmente no que se refere ao mal. Ponto B, cooperação, ou como nós lemos antes, concorrência. Deus coopera com as coisas criadas em cada ação, dirigindo suas propriedades distintivas para fazê-las agir como agem. Esse segundo aspecto da providência, chamado concorrência, é a expansão da ideia contida no primeiro aspecto, preservação. Por exemplo, Calvino tratava esse aspecto da concorrência dentro do aspecto da preservação, né? Aqui o autor vai tratar de maneira separada para distinguir alguns detalhes com respeito a isso. Efésios 1 fala assim, que Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito, segundo o propósito da sua vontade. A palavra faz, no grego energeu, significa que Deus opera ou produz todas as coisas conforme a sua vontade. Nenhum evento na criação fica fora da sua providência. Naturalmente, esse fato fica escondido de nossos olhos, a menos que leiamos na Escritura. Como a preservação, a obra da concorrência de Deus não fica claramente evidente pela observação do mundo natural ao nosso redor. Ao fornecer a prova escriturística da concorrência, começaremos com a criação inanimada, a seguir iremos para os animais e, finalmente, para as diferentes espécies e eventos na vida dos seres humanos. 4 coisas aqui, principais. Primeiro, a criação inanimada. Existem muitas coisas na criação que cremos ser ocorrências naturais. Todavia, a Escritura diz que Deus faz com que elas aconteçam, né? Nós falamos um pouco disso na semana passada. Os homens falam que é a força da natureza, e eles criam na natureza um ente, como se fosse uma criatura, um ser. Então, cuidado como você lida com a natureza, porque ela pode se vingar de você. Mas, quando nós lemos a Bíblia, principalmente nessa questão da providência divina, nós sabemos que quem faz com que os relâmpagos, os granizos, a neve, a neblina, os vendavais aconteçam é o próprio Deus, e o usa para cumprir aquilo que ele determina. Salmo 148, 8. Nosso texto em Jó 37 diz assim: ele diz à neve, cai sobre a terra, e a chuva, seja um forte aguaceiro. O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega a umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele faz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Jó 37, 6, 10 a 13. Também temos afirmações semelhantes em Jó 38, 22 a 30.
Deus também faz o pasto crescer, Salmo 104. O Salmo 104 é muito importante nós podemos ler ele inteiro. Irmãos. Lá fala que os leãozinhos nos seus covis clamam por Deus por alimento. E Deus os responde. Então, é muito importante. Os irmãos vão ver que nosso próximo ponto aqui ele já vai tocar na questão dos animais. Né? Mas é um texto muito importante para lermos. Entrando nos animais, a Escritura afirma que Deus alimenta os animais selvagens no campo, pois todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Salmo 104, 27 a 29. Jó 38, 39 a 41. E Jesus também diz, né? Que eles deviam observar as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Mateus 6, 26. E ele disse que nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. 10, 29 de Mateus. Então já vimos dois, a criação inanimada, que às vezes os homens dizem que é a mãe natureza, né? Quem é que governa sobre ela, tem providência sobre ela? Deus. Sobre os animais, Deus. Em terceiro lugar, os eventos aparentemente casuais, né? Até do mais menor deles, um lançar de dados, ou lançar sortes, como dizia a Bíblia, é o mais típico dos eventos casuais que ocorrem no universo. E a Escritura diz, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Provérbios 16, 33. Número 4, eventos plenamente causados por Deus e também plenamente causados pela natureza. Aqui nós começamos a entrar num ponto bem importante, irmãos. Que é Deus que governa por trás de todas as coisas que podem ter explicações naturais. Porque é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, o nosso autor vai dizer que um botânico pode detalhar os fatores que fazem a relva crescer e um meteorologista pode explicar completo os fatores que causam a chuva. Todavia a Escritura diz que é Deus quem faz crescer a chuva, que faz cair a chuva e faz a relva crescer. Então nós podemos afirmar, alguns podem afirmar, então é Deus mais alguma coisa, né? Como se pudesse colocar a casualidade disso, uma porcentagem em Deus e uma determinada porcentagem nas outras coisas, né? 1% foi Deus que fez, 90% foi esse próprio processo acontecendo, né? O processo que ele criou. Mas o nosso autor aqui, ele mostra, e por isso que eu digo que aqui começa uma certa complexidade na nossa cabeça. Porque nós podemos afirmar que é 100% Deus que fez. E também podemos afirmar que é 100% causado pela criatura. Então as causas divinas e as causas da criatura operam de modos diferentes. A causa divina de cada evento opera como causa dirigente invisível. Isso é uma coisa que os irmãos que têm o livro físico podem até acentuar no seu livro. Não é? A causa divina de cada evento opera como causa dirigente invisível e atua nos bastidores e, portanto, poderia ser chamada de causa primária, que planeja e inicia tudo o que acontece. Mas a coisa criada ocasiona ações em conformidade com as propriedades da própria criatura, por meios de muitas vezes podem ser discernidos mediante a observação. Então, a coisa criada ocasiona ações de inconformidade com as propriedades da própria criatura, por meios que muitas vezes podem ser discernidos mediante observação. Então aqui nós começamos a entrar em certa complexidade com respeito a isso. Porque, como
o autor nos diz, um botânico pode explicar como a relva cresce, né? Mas qual é a causa invisível e primária por trás de todo esse processo? A Bíblia diz que é Deus. Então, segundo o nosso autor, e isso é uma coisa que vai andar junto, assim, e às vezes a gente vai ter dificuldade, a gente já vai chegar na dificuldade em si, né? Mas nós podemos dizer que é 100% de ambos os lados. Então não há problema em dizer que 100%, como ele diz aqui, os eventos são 100% causados por Deus e plenamente 100% causados pela criatura. Amém? Pensei numa comparação, posso? Pode. É como se fosse tipo uma caixinha onde Deus colocou todos os engrenagens e tem o lado de fora que ele fica girando e ele está fazendo tudo o que acontecer ali. Poderia ser. Não que essa ilustração explicaria tudo, né? Porque é quase que tu tentar explicar todas as engrenagens como aqueles milhões de processos complexos que existem na natureza. Mas poderia ser, simplificando tudo. Poderia ser. Mas talvez essa mão que gira a roda não explicaria bem o fato de Deus estar envolvido em cada pecinha da engrenagem por dentro, né? Talvez ele é a própria substância. Talvez seria mais fácil dizer que ele estava com a mão dentro da caixinha, né? E a outra fora, cuidando de cada detalhe. Por quê? Porque a Bíblia diz que cada cabelo da nossa cabeça tem um número. A Bíblia diz que a vida de cada animal está na mão dele, né? Ou seja, o organismo de cada animal, nos seus mínimos detalhes, de cada órgão dentro do corpo do ser humano e de cada composição daquele órgão está na mão dele. Então é muito mais do que está fora da caixinha, nesse sentido, né? Nesse sentido, ele está mais dentro da caixinha e ocupado com cada engrenagem que está ali funcionando. Mas, para explicar de uma maneira simples, poderia ser. O nosso ponto 5, os negócios das nações. A Escritura também fala do controle providencial de Deus sobre os negócios humanos. Lemos que Deus dá grandeza às nações e destrói, faz crescer as nações e as dispersa. Jó 12, 23. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Salmo 22, 28. Ele estabeleceu o tempo da existência e o lugar de cada nação sobre a terra, porque Paulo diz, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado antes dos tempos anteriormente estabelecidos e os limites, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Interessante, né? Os irmãos podem ler também Isaías 45, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4, que tem aquela história do rei que um dia saiu na porta do seu palácio e olhou para os seus jardins suspensos e disse, como glorioso é o meu nome, olha, tudo que fiz para mim, para a minha glória. E a Bíblia diz que naquele dia o juízo o deixou. Ele passou algum tempo pastando com os animais do campo, né? E depois, quando o juízo voltou à sua cabeça, ele escreveu o capítulo 4 de Daniel. E lá ele diz que agora ele sabia que era o Deus dos céus, que governava sobre todos os reinos dos homens, né? Isso entra bem essa questão que nós temos aqui. E Daniel, capítulo 2, verso 20, diz que ele estabelece reis e destrona reis. Ele tem nas mãos a chave de toda a história da raça humana. Isso é providência. Providência divina. Ponto 6, todos os aspectos de nossa vida. Agora começa a ficar mais complicado. Nas nossas questões práticas. Agora, os irmãos
nós precisamos compreender uma coisa, que são duas caras de uma mesma moeda, duas engrenagens do mesmo motor, que são a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E a soberania de Deus nunca anula a responsabilidade humana. E se você tentar explicar a responsabilidade humana, você vai agredir a soberania divina de alguma forma. Porque esses dois assuntos sempre estão lado a lado nas Escrituras. Às vezes tão perto nas Escrituras que eles estão no mesmo versículo. De tão perto que eles andam nas Escrituras. Por exemplo, Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. No mesmo versículo. Juntinho no lado. Responsabilidade humana. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Soberania divina. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Gênesis capítulo 50. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. Soberania divina, responsabilidade humana. Esse nós podemos dizer que são duas verdades em tensão. Mas elas precisam ficar em tensão. Porque se você acentuar uma em detrimento da outra, se você acentuar a soberania divina, você vai cair num fatalismo. Aí você vai ficar sentado em casa, sem fazer nada, falando assim, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, você vai ser um papagaio inativo, né? Você separou duas frases e esqueceu toda a outra parte. É uma tensão. Soberania divina, responsabilidade humana. Então você nunca vai entender o que Paulo disse quando disse assim, ó, no que depender de mim, me gastarei e continuarei a me gastar em favor da igreja. Isso é responsabilidade de Paulo. Né? Então, antes de entrar nesse pontinho aqui, seria bom que nós lêssemos 1 Coríntios capítulo 15. Em todos, irmãos, em toda a Bíblia, vamos dizer assim, você está estudando a soberania divina, que bênção. Entra aqui na providência, porque Deus é soberano, Ele faz o que quer e Ele efetua seu governo. Ele governa, e nós podemos falar assim, ó, veja a frase, Ele governa sobre todas as ações livres dos homens. Deus governa sobre todas as ações livres dos homens. E, ao mesmo tempo, eles são 100% responsáveis por suas ações. Não me pergunte como, porque a Bíblia não explica como, nem ajuda a reconciliar isso. Se alguém diz que reconcilia, está mentindo. Chega um momento que não tem conciliação nenhuma. É como se fosse duas engrenagens do mesmo motor que estão girando para lados opostos. Girando uma em posição contrária à outra. Mas, se elas não girarem uma em posição contrária à outra, o motor não funciona. Ou como os dois trilhos de um trem. Se não ter dois trilhos no trem, o trem não anda. Então, em toda a história humana, em toda a história redentiva, em toda a história dos salvos, em toda a história da raça humana, vai existir essas duas verdades andando juntas, paralelamente uma à outra, mas elas nunca se esbarram. Deus é soberano, o homem é responsável. Amém? Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, verso 9. Ele está falando dando introdução a esse capítulo da ressurreição.
depois de ele falar que o Senhor apareceu a vários irmãos, mais de 500, depois a Tiago, depois a ele mesmo, ressurreto, o Senhor apareceu a ele. Ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Agora vamos lá, irmãos. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Então, primeiro os irmãos têm que entender que sentido Paulo está falando da graça aqui. Está falando do suprimento da vida divina para o trabalho no Senhor. Isso é graça. E ele recebeu do Senhor essa graça. E o que ele fez com ela? Ele trabalhou. E um comentário a isso é 2 Coríntios 7, verso 1. Deixa eu ver se é o 7, 1. Não, é o 7, é 1 Coríntios 7. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 10. Espera aí. Espera aí. Seis 1. 2 Coríntios 6, 1. Aí você entende qual é a proporção dessa questão da graça de Deus. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo está falando, nós somos cooperadores de Deus e nós instruímos vocês, coríntios, não recebam a graça de Deus em vão. Porque aquilo que eles receberam de Deus podia se tornar algo inútil nas suas vidas, se eles não fossem cooperadores nesse trabalho. Agora volta lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Aí a gente entende o que aconteceu com Paulo e que Paulo estava instruindo os coríntios que acontecesse com eles também. Ele diz, pela graça de Deus sou o que sou, e essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Agora nós vamos entender o que é não se tornar vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Os irmãos estão vendo, irmãos? Por isso que ele pode dizer para os coríntios, nós como cooperadores de Deus vos exortamos que não torneis a graça de Deus vã na vida de vocês. O que é isso? A responsabilidade de vocês. Não tornem vã a graça de Deus na vida de vocês. Essa é a responsabilidade de vocês, coríntios. Eu fiz isso, ele está falando aqui. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Só que quando Paulo trabalhou, então ele chegou a uma conclusão na vida dele. Esse é o final do verso. Todavia não eu. Ué, mas não foi ele que trabalhou? Ele acabou de falar que trabalhou. Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele acabou de falar que trabalhou. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só que interessante, irmãos. Aqui nós temos o equilíbrio entre essas duas coisas. Porque comigo significa eu junto com alguém. Comigo. Coordenação. A palavra técnica é sinergia. Sim, de junto, ergo de trabalho. Mas quando você está trabalhando, você percebe que Deus que coopera, Deus que funciona, Deus que faz tudo em todos, Deus que produziu graça, Deus que nos fortaleceu, Deus que nos deu força, Deus que nos deu perseverança, Deus que nos deu capacidade, Deus que nos esforçou nele e nós trabalhamos com ele, então foi a graça de Deus, não eu. Mas de alguma forma Paulo fala nesse texto que ele teve alguma participação. Eu estava lá. Estava junto lá. Eis-me aqui. Estava junto lá. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Você tem um filho pequenininho, bebezinho de colo, o Lucas,
e você tem um balde de cimento para levar daqui até lá a cozinha. Aí o Lucas pega com as duas mãos no balde e diz para o João assim: eu vou levar, papai, né? E o João pega o balde, faz toda a força e leva o balde até lá. Lá no final o Lucas diz assim: consegui, mas quem carregou foi ele. É mais ou menos essa ideia que Paulo quer traçar aqui. Então a gente não sabe quanto é, porque às vezes alguns irmãos pregam sinergia, colocando 50% na conta de Deus e 50% na nossa conta. Isso não está certo. Então Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Não está certo. Por isso que os irmãos que leem a Bíblia são contra esse tipo de ideia. Porque a sinergia bíblica não é essa. E eu estou falando isso justamente para a gente entender o que é soberania divina e responsabilidade humana. A sinergia divina nunca é 50-50. A gente nem sabe quanto é. Talvez seja 99,9999 de Deus e você só está ali junto, né? E ainda você, graças à bondade, misericórdia, grande amor dele, tem algum tipo de participação, né? E no que depender de Paulo, ele quer trabalhar e continuar se desgastando pela causa de Cristo. E tudo que depender dele, me esforço, ele diz, como um competidor que lança golpes ao ar. E daí só quando ele está trabalhando para Deus, ele percebe que existe uma força operando nele que jamais ele conseguiria fazer sem ela. Esse é o ponto que ele está falando aqui. Por isso ele trabalhou mais do que todos os outros. Mas esse homem que trabalhou mais do que todos os outros, ele reconhece que não foi ele. Ao mesmo tempo que ele reconhece que foi ele reconhece que não foi ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aqui que está o grande mistério. Qualquer outra interpretação de texto aqui ia dizer assim: que loucura está escrita nesse versículo. Não tem nenhuma explicação racional para esse versículo. Pode quebrar sua cabeça durante alguns anos da sua vida tentando explicar isso aqui, fora da majestosa e gloriosa vida cristã, onde Deus trabalha em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, onde o Deus e Pai opera tudo em todos, não tem outro jeito, e de alguma forma, de algum jeito que a gente não entende, que não dá para entender, muito menos para explicar, nós temos participação e responsabilidade ativa, como se fosse 100% nossa, como de fato a Bíblia diz que é. Porque quando a Bíblia te dá uma ordem, é 100% sua a ordem. Não repasse para o outro, não. Ela te dá uma ordem 100%, e Deus tem todo o direito de exigir de você. Então, se nós sairmos pela Bíblia procurando todos os verbos imperativos do Novo Testamento, nós vamos descobrir que nós temos várias ordens. Por exemplo, quando os irmãos leem Efésios 1, 2 e 3, os irmãos têm um monte de indicativos. A maioria dos verbos estão no indicativo. Quando vocês lêem 4, 5 e 6, há vários, todos talvez, no imperativo. Não faleis mal uns dos outros, não mintai uns aos outros, longe de vós toda imundícia, cólera, ira, maledicências. Isso é tudo ordens, são tudo ordens expressas de Deus. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, é imperativo, é uma ordem. E Deus pode, com todo o seu direito, exigir isso de nós, e nós temos que voltar o nosso coração 100% para obedecer a Ele. Mas quando nós fizermos isso, nós, os cristãos, vamos ver que a graça para fazer tal coisa não veio de outro lugar. Veio dele. Então, nós vamos reconhecer que trabalhamos, mas não nós. Foi a graça de Deus e alguma coisa da nossa participação. Porque aí você vai ver produzir em você as boas obras que nunca vieram de você, que não viriam de você, porque de você só produz coisas mortas, porque o morto só faz isso, coisas mortas, né? Mas quando nós estamos trabalhando para o Senhor, nós vamos ver brotar em nós algo que é diferente, que nós seríamos incapazes de fazer. Então, irmãos, é nessa perspectiva que nós temos que olhar para aqui. A partir daqui o negócio fica meio nebuloso, a partir daqui o negócio fica meio estranho,
com respeito a essa questão da providência, né? Mas é o que a Bíblia diz e nós não podemos negar o que ela diz. Amém? Então, nosso ponto 6 aqui. É espantoso ver a extensão em que a Escritura afirma que Deus realiza os vários eventos em nossa vida. Por exemplo, nossa dependência de Deus para dar-nos comida de dia é afirmada cada vez que oramos. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ainda que trabalhemos por ela. Não é assim? Até o ponto em que a mera observação humana possa discernir. A obtenhamos por meio das nossas causas totalmente naturais. Não é assim? Nós saímos de casa e oramos: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas esse mesmo Deus disse que você, do suor do seu rosto, comeria o seu pão. E se você for preguiçoso, a Bíblia diz que você deve olhar a formiga e ir com ela. Está mandando você fazer o quê? Trabalhar. E essas coisas estão juntas, não é? Pode ser que você diga assim: não, eu tenho dinheiro porque trabalhei, não é? Mas o cristão diz: não, eu tenho algum recurso porque o Senhor me deu, não é? De modo semelhante, Paulo, olhando para os eventos com olhos da fé, afirma que Deus suprirá todas as necessidades dos seus filhos, Filipenses 4,19. Embora Deus possa usar meios ordinários, ou seja, causas secundárias, Ele sendo a causa primária para fazer isso. Deus planeja todos os nossos dias antes de nascermos, pois afirma Davi: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, 16. E Jó diz que os dias de um homem estão determinados. Tu decretaste o número dos meus meses e estabelecestes os limites que ele não pode ultrapassar. Jó 14, 5. Isso pode ser visto na vida de Paulo, o qual diz que Deus me separou desde o ventre materno. Gálatas 1,15. E Jeremias, a quem Deus disse: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta das nações. Jeremias 1,5. Todas as nossas ações estão debaixo do cuidado providencial de Deus, pois nele vivemos, nos o que, irmãos? Nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Os passos individuais que damos cada dia são dirigidos pelo Senhor. Jeremias confessa: eu sei, Senhor, que tu não está nas mãos do homem, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Lemos que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, 9. O sucesso e o fracasso vêm de Deus, porque lemos: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um e exalta outro. Salmo 75, 6 e 7. Mesmo todos os nossos talentos e habilidades são do Senhor, pois Paulo pergunta aos coríntios: o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios 4, 7. Deus influencia os desejos e as suas decisões e as decisões das pessoas, porque Ele olha para baixo e observa todos os habitantes da terra e forma o coração de todos. Quando percebemos que o coração na Escritura é o local de nossos pensamentos e desejos mais interiores, essa passagem se torna muito significativa. Salmo 33, 13 a 15. Sim, sabemos que fazemos escolhas e que queremos, mas quem formou a nossa vontade para fazer essas escolhas? Deus forma o coração de todos os habitantes da terra. Deus guia especialmente os desejos e inclinações dos crentes, operando neles tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Então, é um número bem grande de passagens, né? Todas essas passagens que reportam tanto afirmações gerais a respeito da obra de Deus na vida de todas as pessoas, como exemplos específicos da obra de Deus na vida de indivíduos, levam-nos à conclusão de que
A obra concorrente da providência divina se estende a todos os aspectos de nossa vida, nossas palavras, passos e movimentos. Todo o nosso coração e nossas habilidades provêm todos de Deus. Mas devemos nos precaver contra uma interpretação errônea. Glória a Deus, né? Quando nós lemos alguém equilibrado, nunca vai faltar peso no outro lado da balança. Aqui também, como em toda a criação inferior, a direção providencial de Deus, como causa primária, invisível, nos bastidores, não nos deveria conduzir à negação da realidade das nossas escolhas e ações. Bendito seja o nome do Senhor. Repetidas vezes a Escritura afirma que nós realmente fazemos com que os eventos aconteçam. Somos importantes e responsáveis. Realmente fazemos escolhas, e essas escolhas são reais, que ocasionam resultados reais. Exatamente como Deus criou as coisas da natureza com certas propriedades, Deus nos fez de maneira tão maravilhosa que nos dotou da propriedade de fazer escolhas. Uma abordagem das passagens a respeito da concorrência de Deus faz algumas pessoas, prestem atenção, irmãos, pensarem que se nossas escolhas são reais, elas não podem ser causadas por Deus. Algumas pessoas pensam assim. Mas o número de passagens que afirmam esse controle providencial de Deus é tão considerável, e as dificuldades envolvidas em dar-lhes outra interpretação são tão formidáveis, que não parece correto abordá-las dessa maneira. Parece melhor simplesmente afirmar que, e aqui nós temos duas perspectivas em tensão. Deus causa todas as coisas que acontecem, mas que Ele o faz de tal modo que leva em conta a nossa capacidade de desejar, de fazer escolhas responsáveis e de fazer escolhas que deixam resultados reais e eternos. Por essa razão, somos considerados responsáveis. A forma exata, e esse é o ponto que infelizmente, irmãos, o homem, ele, por sua arrogância, por sua prepotência, por sua vontade de ser Deus, ele não aceita. Esse é o ponto que ele não aceita. A forma exata como Deus combina esse controle providencial com nossos desejos e escolhas significativas, a Escritura simplesmente não explica. Amém? E como dizia muitos teólogos, onde a Escritura se cala, fecha sua boca. É isso que os teólogos equilibrados e bíblicos sempre falam. Onde a Escritura se cala, fecha sua boca. É isso que a Escritura diz. Você consegue entender? Eu não. Talvez, porque ainda não começamos a citar as consequências dessas duas perspectivas em tensão. Mas se eu citasse algumas mais graves, você ia dizer, realmente, então não tem como entender isso aí. Mas é exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é responsável. A Bíblia diz que Deus é soberano. Amém? A Bíblia diz que não pode ser atribuído a Deus nenhum mal. Absolutamente nenhum. Ele é o sumo bem. Mas a Bíblia diz que acontece maus na nossa vida, que são oriundos das decisões de Deus. Até mesmo a morte de Cristo foi por desígnio e determinação eterna de Deus. E nós vamos ver isso nas próximas semanas, né? Quando os irmãos estão orando em Atos capítulo 4, eles dizem isso. Esses homens fizeram tudo o que a tua mão havia determinado desde antes de todos os tempos.
Então, quando entra nessas questões, então nós temos aí a nossa cabeça, se você ficar tentando entender, às vezes pode ser que você pare em algum hospital psiquiátrico, né? Mas há bastante ensinamento na Escritura para nos manter firme, porque o que a Escritura diz? No que depender de nós, nos esforçaremos e continuaremos a nos desgastar pela causa de Cristo. Somos responsáveis, 100% responsáveis. E quando nós estivermos fazendo isso, nós vamos ver que é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, em vez de negar um aspecto ou outro, apenas porque não podemos explicar como ambas as coisas são verdadeiras, devemos aceitar ambos na tentativa de sermos fiéis ao ensino da totalidade das Escrituras. Que bênção, irmão, que o Senhor nos ajude a ter essa perspectiva no nosso coração. São duas tensões, são duas perspectivas em conflito, que elas sempre têm que andar juntas. E nós vamos parar aqui hoje, os irmãos marquem a página. Vamos orar pela esposa do Neto, que ela foi internada por Covid. Está grávida também. Baixa imunidade também, né? Sim, a gravidez é baixa na imunidade. Mas ela já tinha tomado até vacina já. Já. A irmã já tinha tomado vacina? Já. Essa questão da... Você parou de gravar já? Ainda não. Porque eu quero ler uma frase para os irmãos. Acho que uma vez eu até mandei para o João essa frase, falando sobre a graça de Deus. A frase é a seguinte: Jonathan Edwards diz o seguinte: na graça eficaz, não somos meramente passivos, nem Deus faz um pouco e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos em tudo, pois é Ele que produz em nós as nossas boas obras. Deus é o único verdadeiro autor e a única verdadeira fonte. Nós somos tão somente os verdadeiros agentes. Somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. É isso que a Bíblia ensina. Então, um gigante da história da igreja, que é o Jonathan Edwards, ao comentar sobre a soberania divina e a responsabilidade humana no chamamento eficaz dos crentes, fala essa seguinte frase. Vou repetir para os irmãos: na graça eficaz, não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz um pouco e nós fazemos o restante. Ou seja, seria essa história dos... eu faço a metade e eu faço a minha parte e Deus faz o resto, né? Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos em tudo, pois é Ele que produz em nós as nossas boas obras. Deus é o único e verdadeiro autor e a única e verdadeira fonte. Nós somos tão somente os verdadeiros agentes. Somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Amém? Amém.